Abramos, irmãos, as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Nós iremos ler do verso 13 até o verso 15, Romanos capítulo 10, do verso 3 até o verso 15, apenas diz assim a palavra do Senhor: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Senhor, diante da Tua palavra, aqui estamos e rogamos que o Senhor nos instrua por meio dela. Fala conosco, com cada um dos Teus servos aqui, que o Senhor traga admoestação, correção, exortação e ensino e, sobretudo, esperança por meio da palavra do Evangelho, Deus, das boas novas do Senhor para nós e para este mundo. E não apenas isso, Deus, que o Senhor nos desperte a Tua igreja para esse grande privilégio, essa grande oportunidade que o Senhor nos dá em contribuir, sermos instrumentos do Senhor para o avanço do Teu reino, para o alcance dos eleitos do Senhor, para crescimento da Tua igreja. Que o Senhor nos instrua nesta hora, traga a nossa mente cativa, concentrados para ouvir a instrução e palavra do Senhor. Em nome de Cristo que a Ti oramos. Amém. Eles precisam saber. Eu suspeito que esse tema, que é inclusive o tema nacional, né, do DNA, estipulado lá pela nossa diretoria nacional de UPA, né, do trabalho com os adolescentes, tenha sido inspirado numa música de uma banda chamada Resgate, que é muito boa, inclusive. O texto do boletim de hoje é alusivo à letra dessa música. E nela o autor vai mostrar o que de fato este mundo precisa saber. Um mundo tão ansioso em saber tantas coisas, tão curioso, tão perspicaz em buscar, conhecer, saber, aprender, desenvolver. Há algo específico que este mundo precisa saber, que só o povo de Deus pode ensinar. Só o povo de Deus pode falar, que é o conteúdo do Evangelho, é o conteúdo da palavra, é o conteúdo da mensagem. E eu quero expor para os irmãos o que é, inclusive, o texto base aí do Dia Nacional do Adolescente, o tema deste ano. Eles precisam saber, que é justamente o texto de Paulo aos Romanos, num contexto que Paulo está falando justamente sobre a salvação e o modo como o próprio Deus decidiu salvar pessoas. Porque diferente do ditado popular, muito ruim, além de ser herege, né, de que Deus escreve certos por linhas tortas. Não, Deus escreve certos por linhas certas. Ele é o Deus que determina os fins, mas Ele também determina os meios, né? Há outra ideia também de que, olha, Deus já determinou todas as coisas, mas você é que escolhe o caminho. Não. Ele é quem escolhe o caminho também, a ser trilhado. Cada passo que nós damos é o caminho determinado pelo Senhor. E assim também é na salvação daqueles que pertencem a Ele. Porque Deus, irmãos, determinou não apenas que iria salvar pessoas, mas, grave isso, como Ele iria salvar pessoas. Nosso Deus não é um Deus limitado, irmãos. Ele faz o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, como, quando e onde Ele quer. Mas nós precisamos entender que Ele mesmo determina em sua palavra o modo como Ele vai agir. Então existem coisas que Deus não pode fazer,
Não é? Eis a pergunta teológica, talvez difícil, né? Existe algo que Deus não possa fazer? Depende. Se Ele mesmo determinou que Ele não faria, então Ele não faz. Mas não é necessariamente porque Ele não pode, porque Ele decidiu não fazer. Logo, não sou eu quem estou dizendo, não é a teologia, não é a doutrina quem diz o que Ele vai fazer, o que Ele não vai fazer. Mas muitas dessas coisas Ele já determinou como faria. Então, se você me perguntar assim, Deus salva pessoas, Deus converte pessoas através de sonhos, se eu tiver de ser som sua palavra, eu digo não. Não, converte não. Ah, então você está dizendo que Ele não pode converter pessoas através de sonhos? Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que ao olhar para a Escritura, ao olhar para a palavra, que Ele mesmo revelou, Ele deixou claro o modo como Ele iria salvar pessoas. E não é através de sonhos, nem de revelações, nem de qualquer outra coisa, senão através do quê? Da pregação da palavra. Através da Escritura, através da palavra, através da Bíblia, através do Evangelho, da boa nova de Cristo revelado nas Escrituras. Então, não se trata daquilo que eu acho ou deixe de achar, mas é daquilo que é revelado por meio da Escritura, por meio da palavra. Palavra pregada, mas palavra também lida, né? Desde que seja o conteúdo da Escritura. Uma vez eu estava na minha igreja de origem, lá na 12 de agosto, né? E nós recebemos um missionário coreano. Missionário coreano da outra Coreia, não é daquela Coreia legal, não. Então, ele é missionário e o pai dele foi missionário também, mas já era falecido. Ele conta que o pai dele se converteu da seguinte forma. Ele entrou lá no estabelecimento e pediu para usar o banheiro, para fazer o número 2. E quando chegou lá, o que tinha lá disponível de papel era um trecho do Evangelho de João. E diz que ele começou a ler. Ele começou a ler e achou aquilo interessante, ficou intrigado, porque faltavam páginas da Bíblia. E ele foi atrás e começou a ler o Evangelho de João. E o que aconteceu? Se converteu ao Senhor. Entenda, irmãos? É por meio da palavra. É por meio da palavra. Eu já ouvi testemunhos dos gideões, por exemplo, né? Os gideões estão aqui conosco hoje. Uma vez eu ouvi um testemunho de um cara que recebe um Novo Testamento dos Gideões e decidiu jogar em cima do telhado. Caiu na cabeça de um pedreiro que estava lá e ele pegou, começou a ler e se converteu. É a palavra, é por meio da palavra. É sempre por meio da palavra. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Por que eu estou enfatizando isso? Porque diante disso, se Deus decidiu salvar pessoas por meio da pregação da palavra, do anúncio do Evangelho, e grave uma coisa, viu? Principalmente os adolescentes aí. Quando a gente diz assim que as pessoas se convertem por meio da pregação da palavra, não é necessariamente através de um sermão formal, não, viu? Não é necessariamente através do conhecimento bíblico, teológico, de um sermão arrumadinho, né? Com o início, não. É o simples anúncio de quem Deus é, de quem é o homem e da salvação que Deus quer operar por meio deste homem. Porque Deus decidiu usar pessoas para salvar pessoas. Eu vou repetir, Deus decidiu salvar pessoas através de pessoas, usando pessoas. Então, como é que Deus vai salvar aquele seu colega lá da escola? É através de você. Se não for através de você, vai ser através de outro. Mas vai ser através de alguém. Ou através de alguém, né? Porque muita gente se converte depois de muito ouvir o Evangelho sendo pregado, né? Pela avó, pelo pai, pela mãe, pelo pastor, pelo vizinho, pelo colega de trabalho. E assim vai, né? E aquilo no coração do eleito, no coração de quem de fato um dia fará parte desse rebanho, vai encontrando terreno fértil, né? A semente vai germinando. É disso que Paulo está tratando aqui. Num período, num tempo de muita confusão e um tanto conturbado, ao definir quem fazia parte do povo de Deus e quem não fazia. Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, né? O que isso quer dizer? Paulo, juntamente com Pedro, isso começa com Pedro, mas Paulo
tem mais tempo de vida de ministério, né? E vai desenvolver isso dizendo que faz parte do povo de Deus agora somente quem passa pelo seguinte processo: crer no Senhor Jesus, sendo chamado por Ele mesmo, e alguém que em Cristo passa a ter uma nova vida. E lembre-se você que, dentro do contexto aqui, isso é uma briga muito grande que Paulo toma, porque até então, para fazer parte do povo de Deus, não era tão simples assim. Existe uma série de processos, irmãos, que envolviam atitudes culturais, cerimoniais, alimentícias, pactuais. Para o indivíduo se dizer que ele fazia parte do povo de Deus, se fosse homem, tinha que ser circuncidado ao 8º dia ou posteriormente, tinha que participar de um determinado número de festas, tinha que oferecer sacrifícios, tinha que se confessar e oferecer sacrifício diante dos seus pecados, diante do sumo sacerdote, tinha que, podia comer determinadas coisas, outras não podia comer. Então, depois que ele observasse todas essas coisas, ele poderia se considerar que fazia parte desse povo chamado povo de Deus. Em Cristo, todas essas cerimônias, todos esses rituais se tornam desnecessários, porque todos eles apontavam para Cristo. Então o véu se rasga, agora também não precisa mais de sacerdote ou de sumo sacerdote, não precisa mais de sacrifícios. E Paulo é essa pessoa que vai dizer, olha, porque com o coração se crê, verso 10, para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, verso 11. Pois não há distinção entre judeu ou grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. É nesse contexto, então, que chegamos ao primeiro verso aqui da exposição desta manhã, quando Paulo diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Simples assim. Simples assim. Tente se colocar no lugar de um judeu praticante religioso que cresceu de geração em geração, entendendo que para ser povo de Deus era preciso fazer uma série de coisas, de uma lista gigantesca e infinda, de leis que o próprio Deus deu e de leis que os próprios judeus criaram. Aí agora vem Paulo e diz assim, olha, esquece tudo isso aí. Tudo isso aí é sombra. E o que é que precisa agora, Paulo? Não, agora só precisa invocar o nome do Senhor. Só precisa crer. E você está salvo. Olha, se nós estivéssemos no lugar daqueles religiosos lá, a gente ia se levantar contra Paulo. Apegados como nós somos até hoje às tradições, até hoje apegado como nós somos às tradições, que a gente não pode mudar um púlpito do lugar, ou um piano, ou uma diferença litúrgica mínima que seja, que a gente já faz disso um cavalo de batalha e briga com Deus e o mundo. Rapaz, a gente estaria lá do lado dos judeus, crucificando e querendo matar Paulo. Como assim, Paulo? Sem rituais, sem tradições, sem aquilo que os nossos pais, aquilo que de geração em geração. Paulo, que é isso? Meus avós, meus bisavós, meus pais e eu fizemos isso aqui, agora vem você dizer que não precisa mais, agora é só crer. É isso mesmo. É só crer. Basta crer. Isso é a essência do Evangelho, irmãos. Isso é a essência do Evangelho. Por quê? Porque tudo aquilo que precisava ser feito para a salvação foi feito. Por quem? Por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E essa é a beleza do Evangelho, pela graça. É porque foi Ele quem fez, né? Foi Ele quem fez. A gente costuma dizer popularmente falando, né, que só a salvação é de graça, né? Mais ou menos, né? De graça para nós, né? De graça para quem recebe, porque um preço foi pago, e um preço muito caro, muito alto. Que lembre-se sempre, esse preço não é pago somente na cruz do Calvário. Esse preço começa a ser pago quando o Todo-Poderoso Deus começa a sua humilhação, se tornando homem, nascido do ventre de uma mulher pecadora.
que já era pecadora, que continua sendo pecadora quando Cristo nasce, que depois que ele nasce, continua sendo pecadora. É nossa irmã em Cristo, inclusive, né? Às vezes, por conta da idolatria exacerbada a esta mulher piedosa, nós, enquanto protestantes, tomamos quase que uma ojeriza, né? E uma, não, irmãos, é nossa irmã em Cristo. Um dia a gente vai encontrar com Maria lá no céu, poder abraçá-la literalmente, porque todos estaremos em corpo, e dizer, minha irmã, louvado seja Deus, você foi uma mulher santa, piedosa, né? Mas uma mulher pecadora. O sacrifício de Cristo, Cristo começa a pagar por essa salvação a qual nós conquistamos nele através do seu nascimento. É durante toda a sua vida, não é apenas nos seus 3 anos de ministério, é nos seus 33 anos de vida, de humilhação. E é isso que é necessário para a salvação. Por isso Paulo diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. E é claro que nós sabemos, irmãos, e cremos, que essa invocação aqui pressupõe fé. Fé que, quando se trata da fé necessária para a salvação, com base também na carta de Paulo aos Efésios, entendemos e cremos que é uma fé que é depositada, é posta, é plantada no nosso coração pelo próprio Deus. Quando o indivíduo, a pessoa que está no mundo, andando segundo o curso deste mundo, vivendo a vida de pecado, distante do Senhor, quando essa pessoa começa a pensar assim, rapaz, eu preciso arrumar minha vida, preciso arrumar minha vida com Deus, eu acho que eu tenho que ir para a igreja. É porque o próprio Deus já plantou no coração dela a semente do Evangelho. Através de quem? De alguém que pregou o Evangelho para ela. De alguém que teve o prazer, o privilégio de ser instrumento do Senhor para transmitir essa mensagem de salvação. Então Paulo, partindo desse princípio aqui, né, dessa ideia principal, chave do verso 13, quando diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo começa então a lançar sobre os seus ouvintes, aqui especificamente a igreja de Roma, né, a responsabilidade nesse processo. Deixando claro, inclusive, desde já, que quem salva é Deus. Quem opera é Deus. Mediante a fé, fé não como obra meritória, porque se você olha, como alguns olham equivocadamente, né? Mas para ser salvo é preciso ter fé. Então depende do indivíduo, ele ter fé ou não ter fé. Mas se a interpretação for essa, a salvação já não é mais pela graça, é pelas obras. Porque aí a fé se torna uma obra meritória. Se a minha salvação depende da minha fé, então não é Deus quem opera, sou eu mesmo. Se eu vou ser salvo, se a minha salvação está condicionada à minha fé, a fé que eu decida ter ou não ter, essa fé se tornou obra meritória. Então a salvação já não é mais pela graça, é pelas obras. Essa fé salvífica, entendemos nós que ela é operada em nossos corações, mas ela é posta lá pelo próprio Deus. Ela é dada pelo próprio Senhor. Mas essa fé, ela vem como? Como vem essa fé? Então Paulo começa a lançar aqui a responsabilidade sobre os seus ouvintes, que recai também sobre nós, nesse tema magnífico, né? Do nosso DNA esse ano. Eles precisam saber. E Deus poderia arrumar esse negócio muito facilmente. Sabe como? A cada geração ele mandaria uma legião de anjos para pregar o Evangelho. E aí os anjos já saberiam, inclusive, quem são os eleitos e os predestinados. Ele não perdia tempo evangelizando o ímpio. Já ia lá, evangelizava os eleitos, todo mundo se convertia naquela geração. Não é assim? Você tem dúvida que Deus poderia hoje chamar todos os eleitos, através de um sonho, da revelação, manda anjos pregar o Evangelho, eles se converteriam? Ele pode fazer isso. Mas ele decidiu não fazer. Ele decidiu salvar pessoas por meio do anúncio da verdade, da pregação do Evangelho. Por isso Paulo começa então a fazer essas perguntas retóricas aqui, né, que nós temos aí no verso 14 e 15. Então pergunta a ele, olha só, as pessoas precisam invocar e serem salvas. Mas como é que elas vão invocar em quem não creram? Vão invocar a quem? Elas vão invocar a quem? Elas vão clamar a quem? Elas não creram. E por que não creram?
Continuação do verso 14. E como crerão naquele em que nada ouviram? Como clamar por um Cristo que eu não conheço, por um Deus que eu não conheço? Talvez você esteja se perguntando, pastor, mas isso não acontece aqui no Brasil não, né? Aqui no Brasil todo mundo conhece Jesus, todo mundo já ouviu falar do Evangelho. Não seja tão rápido. Nós vivemos num país que a cada ano cresce o número de evangélicos, e dentro desse balde de evangélicos tem tudo que você imaginar nessa vida. Teve a placa cristão, está lá no meio. Para o IBGE o que importa é isso. É capaz de detectar uma igreja que eu vi lá em Vitória, no Espírito Santo. Templo umbandista kardecista cristão. É capaz de até ele estar lá nesse bolo. Porque sim, a figura histórica de Jesus é conhecida no Brasil. A figura histórica de Jesus é conhecida no Brasil. Faz parte do nosso livro de histórias didáticos, talvez até, se já não tiraram. Mas o Evangelho não. Não são poucas as igrejas que falam de Jesus, que usam o nome de Deus, mas não tem nada de Evangelho. Nada. Como ouvirão, como crerão, se eles não estão ouvindo o verdadeiro Evangelho? Se eles não estão ouvindo a verdadeira mensagem de salvação, por meio da confissão de pecados, do arrependimento dos seus pecados, de abandono dos pecados, por meio da graça de Cristo que nos capacita, e de ter de fato Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas. Como, porém, invocarão em quem não creram? E como quererão em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Paulo não está escrevendo para presbíteros não aqui, viu, irmãos? Paulo não está escrevendo para pastores, diferente de como ele faz com Timóteo, por exemplo. Paulo não está escrevendo para quem recebeu o dom de evangelização. Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo está escrevendo para quem é crente. Você é crente? Sim. Você nasceu de novo em Cristo Jesus, passou por essa experiência aqui de conversão, de mudança, está no processo de santificação? Sim. Então essa palavra é para você. Reflita nisso aí, diante dessa pergunta que Paulo faz aos romanos, que ecoa para nós, em pleno século 21, e para vocês, viu, adolescentes? Para todos nós. Nós temos o desejo que pessoas sejam salvas, que pessoas se convertam, que o último eleito se converta logo, que Cristo volte, temos. Mas é claro que nós temos que nos perguntar o que temos feito para isso. O que temos feito para isso? Não, Deus não depende de nós. Deus não depende de nós. Se Ele quiser salvar alguém, Ele deixa uma Bíblia jogada por aí, alguém pega essa Bíblia, lê e se converte. Teve um diácono na igreja que eu pastorei lá no Espírito Santo, que a esposa chamava ele direto para ir para a igreja. E ele dizia, não, a gente nem Bíblia tem, mas não vai para a igreja, não tem Bíblia. E eles passavam pela porta da igreja presbiteriana lá, que eu pastoreava, porque tinha um supermercado grande assim na esquina. Aí ele dizia, não, a gente nem tem Bíblia, por que não vai para a igreja? E nunca ia. Aí um dia, algum irmão desavisado, descuidado, mas foi um instrumento do Senhor, esqueceu a Bíblia na calçada da igreja. Aí eles passaram lá para ir no supermercado, aí acharam a Bíblia, aí a esposa disse, olha, agora você tem Bíblia, vamos para a igreja. Ele foi ao evangelho, se converteu, hoje é diácono, nosso irmão Diego. Deus salva as pessoas do jeito que Ele quer, irmãos. Mas, irmão, você já parou para pensar? Não, eu quero que agora você pare para pensar da seguinte forma. O Todo-Poderoso decidiu salvar pessoas. Quando todos mereciam a condenação eterna no inferno, Ele decidiu salvar alguns, fazendo uma aliança com o seu povo. Mas Ele decidiu salvar essas pessoas por meio do Evangelho, que temos eu e você o privilégio de anunciarmos a mensagem, de pregarmos o Evangelho. Olha, só quem já teve esse privilégio, não só de pregar, de anunciar, mas de ver o fruto, sabe o prazer e o privilégio que é isso, né? Quem tem o prazer e o privilégio de dizer assim, olha rapaz, louvado seja Deus, a glória do Senhor, e não tenta roubar a glória que é de Deus, não se envaideça por isso.
Mas é uma grande alegria olhar para trás e ver pessoas que foram convertidas ao Evangelho do Senhor através da sua vida. Que privilégio, irmãos. Mas se por um lado, alguns têm esse privilégio, outros se constrangem com essa palavra porque não lembram a última vez que falaram de Cristo para alguém, que anunciaram essa mensagem de salvação. E esse é o chamado do apóstolo Paulo para a igreja e também para nós, quando ele pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? A fé vem pelo ouvir. Essa é a ordem, é o caminho que Deus decidiu que iria trilhar aquele que se converterá um dia. Ele precisa ouvir. Ouvir o quê? A mensagem do Evangelho. E quem vai pregar? Os anjos? Não. Deus vai se revelar como? Através de uma visão? De uma revelação? De uma teofania? Não. É através do simples e poderoso anúncio da mensagem do Evangelho. Usando a minha e você para isso. Eu disse através da pregação do Evangelho. Então, ele continua dizendo: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Eu queria concluir, irmãos, fazendo com que nós, todos nós, mas inclusive os adolescentes, reflitamos acerca do nosso papel nesse processo. A nossa preocupação não deve ser com os números, irmãos, e com o crescimento da igreja. Diferente do que muitos falam e dizem por aí, nós não pregamos o Evangelho para que as pessoas se convertam. Nós pregamos o Evangelho para que Deus seja glorificado. Para que Deus seja glorificado. A glória de Deus, a glória de Cristo é o objetivo e o foco principal de quando nós evangelizamos, de quando nós pregamos a mensagem do Evangelho. Essa é a ideia central de um livro que eu até deixo aqui como indicação para os irmãos, chamado Alegrem-se os Povos, do pastor John Piper. E lá ele vai dizer: olha, o objetivo principal das missões, das evangelizações, deve ser a glória de Deus, deve ser a glória de Cristo. Alcançar o perdido pecador é uma consequência natural disso. E isso irá acontecer, conforme o Evangelho vai sendo pregado. E essa deve ser a maior e principal estratégia para que as pessoas sejam alcançadas. Não é incomum pastores, lideranças, receberem a cobrança de pais de adolescentes ou dos próprios adolescentes. Pastor, a gente precisa fazer algo para atrair os adolescentes. Já ouviu essa história aí? A gente precisa fazer algo, pastor, para atrair o jovem. Porque se a gente não fizer algo para atrair o jovem vai para o mundo, não fica aqui. Ei, presta atenção, você adolescente aí, olha para mim. Se você, para continuar servindo ao Senhor, se para que você continue firme e fiel nos caminhos do Senhor, você só vai fazer isso se a sua igreja fizer festa, acampamento, encontrão, passeio, show, trazer banda, fazer... E presta atenção, não estou dizendo que essas coisas são erradas não, viu galerinha? Não tenho problema nenhum com isso. Mas se são essas coisas que lhe prendem na igreja, no Evangelho, vocês não são mais crianças, está na hora de refletir acerca da conversão de vocês. Da conversão de vocês. Essas coisas são importantes, a gente faz, sempre que possível, sempre que dá. A gente faz, a gente gosta de festa, de brincadeira, de bagunça santa, né? Bagunça santa. A gente gosta. Mas, irmãos, e aqui agora para todos, há um discurso falacioso de que a gente tem que fazer e fazer de tudo, e nesse sentido as igrejas entram para fazer as coisas mais loucuras, pragmáticas, para tentar manter o jovem. Irmãos, o que mantém o servo de Deus nos caminhos do Senhor é o Evangelho. É a pregação do Evangelho, é Cristo. Se a gente não tiver como objetivo e foco principal alcançar a criança, o adolescente, o jovem, por meio do Evangelho, quando faltarem as estratégias, quando as festas, os shows, os eventos e tudo mais se tornar fútil, ou a gente vai escalonar para fazer as coisas mais loucas que a gente vê por aí afora. Está conversando com um amigo meu, ele disse que ele foi numa igreja, num evento de jovens em São Paulo,
que chegou lá e estava tendo uma ceia entre os jovens adolescentes, e a ceia era com batata Ruffles e Fanta uva. Qual o problema? Tem que atrair o jovem, tem que se comunicar com o jovem, porque se a gente não fizer, ele vai lá para o mundo. Não são poucas as cidades, né, que focam em fazer eventos para jovens, ou show, ou festivais de música, ou acampamento no período do carnaval. Não tem que ter, porque, rapaz, se a gente não fizer aqui, o jovem vai para o mundo, vai para o carnaval. Rapaz, deixa esse miserável ir, então. Não, deixa ele ir, pode ir. É sério que para que o jovem não caia numa festa carnal e do mundo, a gente precisa fazer outra festa aqui para segurar ele? Irmão, se não for o evangelho que segure ele, nada segura, nada. Ele sai da festa aqui dos crentes e vai lá para a festa do mundo. Quantos de nós já não fez isso aí, né? Aqueles que nasceram na infância. Quantos nasceram na igreja, né? Até se converter, quantos já não fizeram isso? É o evangelho, irmãos, é a palavra. E eu volto a dizer, tá? Guardadas as devidas proporções e equilíbrio do bom senso, eu não tenho dificuldades com as estratégias. Aliás, eu até acho equivocada a ideia daqueles que demonizam as estratégias. Não, é só pregar o evangelho. Então a gente não pode fazer qualquer coisa que seja. E a gente faz um cavalo de batalha porque não pode botar um balão na frente da igreja. Não, irmãos, isso é coisa superficial. Desde que nós tenhamos como foco principal pregar o evangelho, anunciar o evangelho. O evangelho, irmãos, continua sendo a pregação do evangelho. Grave isso. Grave isso. Você tem a noção da profundidade dessa palavra de Paulo. O evangelho pregado com fidelidade é o poder de Deus para todo aquele que crê. É disso que nós precisamos. Eles precisam saber disso. Eles quem? O mundo, as pessoas, os seus colegas lá da escola, os seus vizinhos, os seus parentes precisam saber disso. Do evangelho de Jesus Cristo, que está acessível a todo aquele que crê, tendo Ele mesmo operado essa salvação em nós. Tudo isso é possível, irmãos, por causa disso aqui representado. Por causa do sacrifício de Cristo, por nós, na cruz do Calvário. É por isso que, de tempos em tempos, nós lembramos disso. Mas não apenas lembramos disso, fazemos desse momento um momento de crescimento, de reflexão. E deixe-me dizer uma coisa, talvez para alguns seja tão tópico, difícil, distante pregar o evangelho, porque é um evangelho que ele mesmo não tem vivido. E eu queria me referir e voltar mais uma vez aqui aos adolescentes. Prestem atenção, olhem para mim. Muitos de vocês, assim como eu já fui um dia, são filhos de crentes. São filhos de crentes. Vocês começaram a ir para a igreja porque o pai de vocês começou a levar vocês. E alguns continuam indo porque o pai continua mandando, insistindo e motivando. Eu não sei se você sabe disso, vocês sabem disso, aqueles que não completaram 18 ainda, e se a igreja sabe disso. Mas, se você está lá na igreja presbiteriana, você é membro da igreja. É aquilo que nós chamamos de membro não comungante, né? Caso você ainda não tenha feito a sua pública profissão de fé. E eu não sei quantos irmãos sabem disso, mas é bom lembrar, né? A nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil entende que se o adolescente completa 18 anos, ele não faz a pública profissão de fé, ele sai do rol de membros. Isso é uma forma didática de dizer o seguinte: rapaz, já está na hora de você decidir aí, você é filho de crente ou você é crente? Porque filho de crente não entra no céu, não. Filho de crente não entra no céu, não. E vocês já estão na idade, até bem menos, né? Eu já digo isso a minha, que tem 10. Vocês já estão na idade de saber o que é o pecado, o que é o correto, o que é o certo, o que é o caminho do Senhor. A ceia do Senhor é um momento também para reflexão nisso, mesmo para aqueles que ainda não partilham da ceia do Senhor. É por isso que a gente entende a importância das crianças estarem aqui presentes e verem isso, desejarem esse momento. Porque a ceia é esse momento onde nós podemos renovar os nossos votos, a nossa consagração a Deus e esta aliança que Ele mesmo faz para conosco. E nós iremos fazer isso nesta hora.